Olá, eu vou dar início à apresentação do 10º Encontro de Extensão do IFPE. O nosso projeto é intitulado Conexão Alimentos, podcast como ferramenta educativa na área da ciência e tecnologia de alimentos. É executado por mim, Thaís Vitória de Lima, e pela aluna Ana Carolina Ribeiro de Oliveira, sob a coordenação da professora Débora Amaral. Mas o que é um podcast? Podcast é um arquivo em formato digital que é transmitido pela internet como um modelo de rádio, só que na web, que tem se expandido também como um novo modo de ensinar e de aprender. Apresenta como características principais a criatividade, interatividade, mobilidade, interdisciplinaridade e a inclusão, facilitando o acesso ao conteúdo por pessoas com deficiência visual ou com dificuldade de leitura. Assim, tem se estabelecido como uma nova ferramenta pedagógica, conquistando seu espaço no meio educacional por contribuir para o aprendizado dos alunos em diferentes ritmos, considerando que eles podem escutar diversas vezes o mesmo áudio no intuito de compreender melhor o conteúdo abordado. Podem também ouvir dentro e fora da sala de aula, e, além disso, o próprio processo de produção do podcast já possibilita essa aprendizagem. Diante desses fatores e pelas dificuldades vivenciadas na pandemia, em 2021, criamos um programa de podcast sobre ciência e tecnologia de alimentos chamado Conexão Alimentos. Portanto, o objetivo deste projeto foi continuar a produzir e difundir materiais educativos digitais sobre ciência e tecnologia de alimentos no formato de podcast como ferramenta pedagógica para o fortalecimento das atividades de ensino e extensão do IFPE Campus Barreiros. Os principais materiais utilizados foram notebook e celular. Quanto às ferramentas digitais usadas, foram definidas aquelas que possuem uso acessível, simples e gratuito. Neste sentido, foi usado para a produção da arte gráfica o aplicativo Canva, que tem um imenso banco de imagens, ícones e templates. Para a produção dos podcasts, as ferramentas Audacity e Anchor. As plataformas de streaming são Spotify, Google Podcast e Anchor. Para o compartilhamento, as redes sociais WhatsApp e Instagram. O processo de produção dos podcasts foi dividido nas seguintes etapas: definição dos temas e escrita dos roteiros, os quais são divididos em 3 tópicos principais, sendo a apresentação do tema e do aluno, desenvolvimento do conteúdo e despedida. A gravação do roteiro em aplicativos para gravação de voz, a edição dos áudios para limpar ruídos, aumentar o volume e colocar a vinheta, a hospedagem do áudio pronto na ferramenta Anchor e de lá enviada para as outras plataformas, a publicação sendo publicado também no Spotify e Google Podcast e a divulgação, onde o link do episódio é compartilhado no WhatsApp e Instagram. Olá, meu nome é Ana Carolina e eu irei dar continuidade à apresentação. Este é o perfil do Conexão Alimentos, disponível no Spotify, que é a plataforma em que o público mais escuta os nossos episódios. Inicialmente, tem a indicação que esse perfil é resultado de um projeto de extensão, qual o nosso objetivo e para qual público o conteúdo pode ser útil. E para interação está disponível meios de comunicação como o Instagram e o e-mail. E essas informações também estão apresentadas em um áudio curto de 1 minuto. Ao todo, já foram publicados 32 episódios, sendo os 12 últimos produzidos ao longo deste ano. Os temas abordados foram um episódio sobre a história da evolução do trigo, uma série com 4 episódios sobre o processamento da mandioca e outra série com 7 episódios sobre controle de qualidade para atender às recomendações das legislações quanto às boas práticas de fabricação de alimentos e os procedimentos operacionais padronizados. Para a apresentação do podcast publicados, foram feitas artes gráficas buscando atrair a atenção pela cor intensa
e a curiosidade por usar elementos relacionados ao tema do episódio. No caso da divulgação realizada nas mídias sociais, como WhatsApp e Instagram, foram acrescentadas também na arte a indicação de quais plataformas o ouvinte pode utilizar para ouvir. Os episódios publicados apresentam a descrição inicial do tema, seguido de uma recomendação de ouvir o áudio para saber mais. Para análise de desempenho, foram verificados os dados disponibilizados pelas plataformas de podcast. Assim, foi verificado que os episódios já somam cerca de 2.870 inicializações e 422 ouvintes. E quanto ao público, o Conexão Alimentos já foi ouvido no Brasil e em mais 8 países. As principais regiões que mais nos escutam aqui no Brasil são Pernambuco, São Paulo, Ceará, Alagoas, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Bahia. Em agosto, o nosso projeto teve uma notícia publicada no site do IFPE Campos Barreiros, a qual dizia que o podcast Conexão Alimentos é uma iniciativa do curso técnico em alimentos que se consolida como canal de discussão. E em outubro, participamos do evento IFPE na Praça, apresentando Conexão Alimentos e convidando os participantes a visitarem nosso perfil nas plataformas. Portanto, entende-se que o podcast Conexão Alimentos atende à demanda atual de novos mecanismos de ensino, sendo digital, inclusivo e interdisciplinar, e além disso, é uma ação eficiente para fortalecer o vínculo do público externo ao IFPE Campos Barreiros. Por fim, gostaríamos de agradecer à Pró-Reitoria de Extensão do IFPE e à Coordenação de Extensão do Campos Barreiros.